Olá, pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Estou vendo aqui tá Débora, Belmiro, Hugo, Neucimar, Almir, Carlos, Rodolfo, Leandro, todos vocês sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Wesley Costa, sócio do professor Matheus Carvalho já há alguns anos, e hoje a gente começa um projeto muito importante onde eu vou lutar para trazer para vocês o melhor conteúdo nesse processo de construir um negócio de consultoria, de vender esse serviço de consultoria, de entregar essa consultoria e também de renovar os contratos, pensando nas empresas licitantes. E na live de hoje, a gente vai abordar um pouco de como que eu começo a minha consultoria em licitações. E me digam aí de onde vocês estão falando, eu estou vendo aqui a turma de Salvador, Geórgia, sejam bem-vindos. Seja bem-vinda, Gilmara está ali com a gente também. Sejam todos vocês muito bem-vindos. E eu sei que a gente vai começar perguntando, falando assim, professor, mas que soco é esse que o senhor tomou no olho? E eu deixei essa marca aqui, eu machuquei o olho no final de semana e deixei para a gente começar a live Sniper, que vai acontecer toda quarta-feira às 20h30 com a realidade. Hoje eu estou com o olho machucado, então ele está roxo porque eu estou lutando para entregar o melhor conteúdo para vocês. Brincadeira à parte, a gente já vai começar a entrar no nosso conteúdo, tá? Essa live, ela é uma live de conteúdo, 100% conteúdo, e fiquem super à vontade em trazer todas as dúvidas que vocês tiverem para que a gente possa trabalhar essas dúvidas e conseguir ajudar vocês. Estou vendo aqui, ó, Parauapebas, Balneário Pinhal, Minas Gerais. Eu estou em Minas Gerais, em Belo Horizonte, Brasília, Paraná. Meus queridos, sejam muito bem-vindos, tá? Muito bem-vindos. Esse projeto visa compartilhar com vocês os conhecimentos nesse processo de construção de uma consultoria em licitações. São Paulo está ali com a gente. Boa noite a todos. BH, sejam muito bem-vindos. Vamos lá, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação e para quem se inscreveu, para quem não se inscreveu, se inscreve depois para que você possa participar do grupo do WhatsApp e receber os materiais da aula. A gente vai sempre disponibilizar no grupo do WhatsApp os materiais que a gente utilizar. Eu geralmente gosto de trazer um mapa mental que eu vou mostrar para vocês e às vezes a gente usa alguma planilha, alguma outra ferramenta que o que a gente usar aqui na Live Sniper eu vou buscar disponibilizar para vocês. Ah, me perto em Conselheiro Lafayette, Pacajus, Ceará, Mojimirim, São Paulo. Conheço Mogi. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela para a gente já começar sem delongas. Eu vou compartilhar com vocês agora um mapa mental que vai nos ajudar a organizar esse conhecimento. Deixa eu colocar ele aqui na tela. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Ah, tá aparecendo aí para vocês já, ó. Muito bem, esses são os pontos que a gente vai passar hoje. Primeiro, deixa eu explicar para vocês o que é a Live Sniper. É uma aula semanal onde a gente vai passar sempre por algum conteúdo sobre construir, vender, entregar e renovar contratos de consultoria em licitações com empresas licitantes. E eu sei que quando eu digo isso, a primeira pergunta que vem na mente de vocês é: professor, por que não com entes públicos? E essa live de hoje vai mostrar exatamente por onde você deve começar. Essas aulas são 100% gratuitas, tá? E nessa aula não há nenhum tipo de venda. Então essa é a aula 001, é a primeira, né, a nossa estreia marcada com a presença de cada um de vocês que estão fazendo história aqui hoje, e ela sempre vai acontecer nas quartas-feiras às 20h30, faça chuva ou faça sol, a gente vai dar o melhor para vocês. E para a gente começar, tá? Sempre que a gente começar essa live, a gente vai começar focando em conteúdo. Então, quando é que o conteúdo começa, professor? Ele já começou. Ele já começou. E eu quero aprofundar com vocês agora no porquê que nós escolhemos trabalhar esse tema, tá? Primeiro, tá? Eu entrei no mercado de licitações em 2020, já como sócio do professor Matheus. E eu percebi uma coisa muito forte para mim, como empreendedor, como empresário. Quem me conhece sabe que eu já empreendo há muitos anos. Comecei minha primeira empresa em 2000. Ixi, eu não posso contar, senão eu vou revelar a idade. Mas há muitos anos. Eu tinha 12 anos de idade, hoje eu estou um pouquinho mais velho, tá? Um pouquinho mais experiente. E eu percebi que muitos de vocês têm um conhecimento absurdo quando se trata de licitações, principalmente aqueles que são alunos do especialista, referência, que foram alunos do especialista, têm esse conhecimento, mas têm algumas dificuldades na hora de transformar esse conhecimento em remuneração, em trazer esse valor para o seu bolso.
tá? E algumas dúvidas muito comuns são: professor, como que eu chego nas empresas? É melhor trabalhar com empresas ou com entes públicos? Como que eu faço para precificar? A gente tem uma mentoria que é o Sniper, e nessa mentoria, hoje a gente inclusive estava discutindo exatamente como precificar, como que eu precifico. E aqui na Live Sniper, a gente também vai trazer esse tema para disponibilizar para vocês algumas ferramentas para precificação em próximas lives. Hoje a gente não vai aprofundar nesse tema. Professor, eu tenho vergonha de falar meu preço, né? Como que eu falo meu preço? Na hora que eu falo, eu começo a engasgar. Professor, eu não sei vender. Se o cliente não me procurar, eu não consigo converter ele, né? E a pergunta mais forte: como é que eu começo? Como é que eu dou os primeiros passos? Edson Araraquara, Itaocara, Rio de Janeiro, Recife, sejam muito bem-vindos. Ah, Mônica, obrigado. Vamos aproveitar, vamos todos vocês aproveitar e não deixem de colocar as dúvidas aqui, participar, para que a gente bata papo, que a gente troque essa experiência, sendo essa a nossa primeira live. Bom, a partir daí, né, eu resolvi gravar, né, quando eu percebi que os alunos, principalmente os alunos do especialista, com quem às vezes eu converso bastante, tinham essa dificuldade, né, eu resolvi gravar algumas aulas. Me lembro que o professor Matheus, ele virou, falou assim: Wes, vamos gravar algumas aulas para os alunos, ajudando eles a precificar, a trazer estratégias mais comerciais, e a gente fez isso lá dentro do especialista, e deu muito certo, muito certo. E depois a gente percebeu que fazia sentido ter um acompanhamento mais personalizado, e hoje a gente vem fazendo isso, tá? A gente via que vocês, mesmo com experiência, às vezes ficavam dando tiro para todos os lados. E aí a gente acabou criando um projeto de acompanhamento, que é o Snipers, por isso que essa live, ela tem o nome de Live Snipers, essa aula semanal, tá? Mas aqui é 100% conteúdo. Então vamos lá, para a gente aprofundar, agora que vocês entenderam por que eu escolhi esse tema, me parece ser o tema mais latente, depois vocês me falam nos comentários se para você tá? Se você tem essa dificuldade de como começar a sua consultoria em licitações. Eu imagino que você está aqui na quarta-feira, 8h30 da noite, é porque esse tema é importante para você. Então a primeira coisa que eu quero entrar com vocês é: o que é uma consultoria, uma assessoria em licitações? A primeira coisa que você precisa entender, especialmente se você atua hoje com entes públicos, é um negócio, tá? É uma empresa, precisa ser construído e direcionado e coordenado e gerido como uma empresa. E muitas vezes a gente começa esse negócio pensando assim: vou ter uma fonte de renda extra. E tá tudo bem começar dessa forma. Porém, é muito importante que eu entenda que é um negócio e que, por ser um negócio, eu preciso gerir como um negócio, eu preciso gerir como uma empresa, eu preciso ter processo comercial, eu preciso vender, né? E venda, gente, para quem tem o pensamento, e é muito natural no Brasil, às vezes a gente tem o pensamento que venda é algo negativo. Se a pessoa deu errado, ele virou vendedor, né? Só que, na verdade, quando a gente olha um processo comercial bem feito, venda, eu costumo dizer que é o elo que une a necessidade de alguém com a solução daquele problema. Então, poxa, se o pneu do meu carro fura e eu encontro um borracheiro, comprar o serviço dele é solucionar o meu problema. É exatamente esse o papel de um processo de vendas. Você, como consultor, seja com entes públicos ou com empresas, e a gente vai aprofundar nisso aqui, tá? Você, como consultor, tem um conhecimento, igual a Gilmara está dizendo aqui, ó, ter o conhecimento técnico não é suficiente. Exatamente, não é suficiente, porque eu preciso demonstrar para aquele meu cliente que esse conhecimento se reverte em valor para ele e saber vender, porque a venda, nesse caso, ela é um processo que vai ajudar o meu cliente a resolver o problema dele. No caso dos entes públicos, muitas vezes, atender a demanda da população, ter segurança. No caso das empresas, é fazer com que essa empresa coloque mais dinheiro no bolso dela, com que ela tenha mais lucro. Eu preciso entregar, eu preciso renovar contratos, eu preciso, vou até anotar aqui, ó, eu preciso ter uma estratégia de negócio. Preciso ter uma estratégia de negócio. Qual é o plano estratégico do meu negócio? E aqui eu não estou falando de plano de negócios que a gente faz quando a gente está construindo uma empresa, não estou falando de plano estratégico para o meu negócio. Quais as estratégias que eu vou adotar? E a gente vai aprofundar mais nisso. Tá? Por quê? Porque se eu não gerir a minha consultoria como um negócio, se eu não entendê-la como um negócio, eu vou tender a ser menos eficiente e eu vou tender a
correr o risco muitas vezes de perder rentabilidade, de perder crescimento. E eu posso ter, né, o escopo dos meus entregáveis focado em empresas licitantes, focado em entes públicos. Essa é uma dúvida muito comum. Professor, eu posso trabalhar com entes públicos e empresas? Claro que você pode. Mas será que é o mais eficiente? Será que é o que vai otimizar o seu tempo? Será o que vai fazer valer mais a sua hora de trabalho? Lembra que quando você está atuando para uma empresa ou atuando para um ente público, você está entregando o bem mais precioso que você tem, que é o seu tempo. Nada faz com que o último segundo que passou retorne. O elemento, o ativo mais precioso que todos nós aqui temos é o nosso tempo. Vale mais a pena eu colocar meu tempo para os entes públicos ou colocar meu tempo para as empresas? A gente vai responder isso ao longo dessa aula, tá? Hoje a gente responde essa dúvida. Vou aprofundar com vocês agora um ponto muito importante, que é saber definir um nicho, tá? Quando eu falo dos entes públicos, tá? Eu posso atuar para prefeituras, câmaras, autarquias, etc. Vocês conhecem esse cenário muito bem, até melhor do que eu. Quando eu falo das empresas licitantes, eu posso trabalhar com empresas de obras, medicamentos, tecnologia, mas o que eu quero que você tenha clareza aqui? Quando eu vou atuar, por exemplo, com a Câmara Municipal, é diferente, muitas vezes, de eu atuar com a Prefeitura. Quando eu vou atuar com um consórcio, é diferente de eu atuar com a Prefeitura. Quando eu vou atuar com a empresa de obra, é diferente de eu atuar com a empresa de medicamentos. Quando eu não defino um nicho para atuar e eu saio querendo atuar em qualquer área, é muito mais difícil eu ser assertivo na minha comunicação, logo eu tendo a vender menos. E às vezes você fica atendendo vários tipos de clientes diferentes que não te remuneram da maneira com a qual você gostaria, exatamente porque você não consegue ser tão específico. Então, definir um nicho vai te ajudar a ser muito mais específico, a gerar muito mais valor e, consequentemente, a poder extrair parte desse valor como remuneração, como valorização do seu serviço. E quais os erros que as pessoas geralmente cometem na hora de fazer a definição do nicho? A primeira coisa é tentar começar com os dois. Olha, aquilo que vier, eu vou atender. Se vier ente público, eu atendo. É prefeitura, eu atendo. É câmara, eu atendo. É empresa de medicamento, eu atendo. É empresa de obra, eu atendo. O que vier, eu atendo. E por que isso é ineficiente, tá? Por que eu não recomendo que vocês vão nessa linha? Porque eles têm características diferentes. Enquanto, no caso de um ente público, a tendência é ser muito mais um processo de indicação, é um processo muito mais político. Nas empresas, o contexto é diferente. Eric, sim, tá? Essa aula vai ficar gravada, vai ficar disponível. Melhoras para tua mãe aí no hospital. Essa aula vai ficar disponível tanto no YouTube do Snipers, tá? Nesse link que vocês acessaram, tem o YouTube do Sniper, quanto também para quem é da mentoria Sniper, vai ficar dentro da área do mentorado, da área do aluno, tá? E melhoras mais uma vez para sua mãe, Eric. Boa noite, Karine, seja muito bem-vinda. Avançando então, enquanto o processo, né, de contratação com um ente público, ele vai muito mais à indicação, de uma questão política, de um apoio, da sua penetração dentro daquele ambiente, né? No caso da empresa é diferente. O que o empresário quer? O empresário quer dinheiro no bolso. E se ele quer dinheiro no bolso, eu preciso ajudar ele a ter resultado. Resultado para ele é equilíbrio, é licitação vencida, é aquilo que vai gerar lucro no bolso dele. Então, são características completamente diferentes, inclusive, para que eu possa precificar, os modelos de precificação podem ser absurdamente diferentes, tá? E a gente vai falar um pouco sobre isso. E aí vem a dúvida, né? Bom, o que eu faço? Como que eu faço para colocar isso em prática? A primeira coisa que você não deve fazer é ficar esperando o cliente chegar. Porque eu costumo brincar que o cliente não chega, a gente tem que ir atrás. Apesar de alguns de vocês, pela experiência, pelo tempo, pela formação, pela capacidade, pelo resultado, às vezes que já gera nos entes públicos, às vezes algumas empresas começam a procurar. Ou seja, você está tendo, nesse caso, uma oportunidade gigantesca, porque quando a empresa está te procurando, você não foi atrás dela, está no momento mais fácil, talvez menos difícil de converter, mas isso, por outro lado, também denota que se as empresas estão te procurando e você não está inativamente atrás delas, quanto de dinheiro no bolso, e aí vale para a empresa, vale para a ente público, quanto de dinheiro no bolso que você está deixando de colocar? E a gente vai contabilizar isso, tá?
Então, esperar o cliente chegar é muito ineficiente. A gente tem que ir atrás. E para isso eu preciso vender. E a venda, ela não precisa ser uma venda chata, tá? Eu costumo dizer o seguinte, eu não preciso ser aquele tipo de vendedor pelinha para poder entregar resultado para o meu cliente e conseguir ter uma alta taxa de conversão, tá? Eu preciso ter o quê? Técnica de vendas, eu preciso ter processo comercial, eu preciso ter um script passo a passo que eu execute esse script. Foi ontem, a gente estava fazendo lá dentro do Snipers uma simulação de processo de vendas. E, junto com os mentorados, o que eu fazia? Cada etapa que a gente ia executar estava dentro do script. Então a gente estava sempre verificando se aquilo que está sendo executado está dentro do meu script de vendas. Quando eu preparo um script de vendas bem preparado, eu evito o risco de transformar o meu processo de vendas num processo chato. E também ele não precisa ser agressivo. O melhor processo de venda do seu serviço de consultoria é aquele processo que gera no teu cliente a necessidade de comprar. Eu já comentei com vocês que, na minha experiência, uma boa venda é unir, é gerar o elo, a conexão entre a necessidade do meu cliente, o problema do meu cliente, por exemplo, uma empresa que não está vencendo licitações, com a solução do problema dele, que é colocar a tua competência, o teu conhecimento a favor de gerar esse resultado. Tá? Um outro ponto importante também, tá? É servidor público só tem valor num ente público, tá? E a resposta é não. Isso é mentira, tá? E eu sei que a sua mente muitas vezes diz assim, professor, mas eu trabalho tantos anos com ente público, faz sentido eu colocar o meu conhecimento em prol das empresas? Será que eu tenho algum conhecimento para ajudar? Eu já escutei essa dúvida de vários de vocês, tá? E, na verdade, você que atua dentro dos entes públicos, seja como concursado, seja com cargo comissionado, e você atua no processo de licitações ou atua nos contratos, você, em linhas gerais, sabe quais são os erros que as empresas cometem. Você sabe. Tá? Você sabe onde elas estão pecando. Tá? Sabe exatamente onde o problema acontece. E por você ter esse conhecimento, você tem muito poder para ajudá-las. Porque a maior parte das empresas perdem licitações talvez por não terem uma pessoa que tem o conhecimento que você tem. Eu estava conversando com uma mentorada nossa na semana passada e ela me dizia que ela nega a maior parte dos pedidos de reequilíbrio porque as empresas não conseguem comprovar aquela necessidade. Às vezes ela tem o direito, mas ela comete erros bobos, erros que você não deixaria ela cometer. Então você que atua como servidor público, cargo comissionado, contratado, concursado, você se atua com licitações de contratos, você tem conhecimento que é valor para as empresas licitantes, tá? O que a gente tem que tomar cuidado? Com conflito de interesse. A gente não faz nada que seja ilegal ou antiético, tá? Então, eu não vou atuar se eu tiver um ente público ajudando uma empresa que atua ali na minha região. Não faz sentido isso. A gente não recomenda isso em hipótese nenhuma. Isso é ilegal, tá? Mas eu posso atuar ajudando outras empresas ou virar a minha carreira para atuar junto com as empresas. Ou também posso me especializar em atuar com os entes públicos. O que eu estou mostrando para vocês é que existe uma oportunidade muito grande nos dois caminhos e a dúvida é qual escolher, tá? Qual caminho que eu sigo, tá? No caso, como a gente está construindo um negócio, e eu comecei dizendo para vocês que o que é uma consultoria, né? Uma consultoria, uma assessoria em licitações é um negócio. O caminho correto para eu escolher e selecionar qual é o melhor tipo de cliente, nicho, subnicho que eu vou atuar é o faturamento desse negócio. Uma consultoria precisa olhar para o seu faturamento. Qual é o caminho que tende a me gerar o maior faturamento, tá? E, consequentemente, o maior dinheiro no bolso, tende a me gerar mais lucro. A partir do momento que você começa o teu negócio de consultoria, de assessoria, você passa a ser um empreendedor. Sendo um empreendedor, qual o caminho que tende a colocar mais dinheiro no teu bolso? Esse é o caminho que você deve escolher. Ou seja, a gente escolhe por faturamento. E para isso é importante a gente comparar as opções. Então, eu vou passar com vocês
uma ferramenta que faz um comparativo simples, e a gente vai disponibilizar essa ferramenta para vocês. Deixa eu até tirar aqui e colocar aqui para vocês a ferramenta. Remover isso aqui do palco e, gente, às vezes eu vou demorar um pouquinho para compartilhar a tela, que tem muito tempo que... Opa, cadê? Que eu não uso essa tecnologia aqui, tá? Mas a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês deixa eu pegar aqui, ó, essa ferramenta que a gente vai disponibilizar para vocês. É uma planilha simples, tá? Deixa eu só colocar aqui do lado para eu poder conseguir ver os comentários de vocês e ver a planilha, tá? E vou diminuir ela aqui um pouquinho e a gente vai mandar, provavelmente amanhã, essa planilha para vocês lá no grupo, para que vocês possam utilizar, lá no grupo do WhatsApp, tá? Então aqui a gente faz um comparativo entre assessoria para entes públicos e para empresas licitantes. E o nome pode ser assessoria, consultoria, isso não é relevante nesse ponto, tá? Primeiro, vamos calcular o seguinte, quantos entes públicos, coloca aí no chat para mim, quantos entes públicos que você consegue assessorar por mês? Coloca aí para mim, enquanto eu tomo uma aguinha aqui, ó. Quantos entes públicos que você acredita? E é uma estimativa, tá? A gente está fazendo um comparativo em nível de estimativa. Então a gente vai trabalhar aqui com grandes números, tá? Quantos? Ninguém sabe, não? Quantos? 15. A Débora acredita que consegue trabalhar com 15 entes públicos. É um número bem elevado, tá, Débora? Creio que eu poderia assessorar 30, Gilmara. Georgia, 12. Neucimar, 3. Tá? Vamos lá. E aqui vem um ponto muito importante, tá? Quando eu estou assessorando entes públicos, e aí me conta se o que eu estou falando acontece na realidade de vocês, tá? Quando eu estou assessorando entes públicos e eu fecho esse contrato de assessoria, o que, que tende a acontecer? Aquele ente público, o Hugo falou ali, ó, 5, aquele ente público, ele tende a desaguar o máximo de demanda possível para você. Você é o contratado externo, né? A Bruna não faz ideia, tá? Em linhas gerais, como você é contratado externo, o que tende a acontecer? Um ente público, ele tende a desaguar o máximo de demanda possível em você. Máximo de demanda. E, claro, dependendo do escopo da sua contratação. Tá? Qual que é o escopo que você fechou com esse ente público? Mas, em linhas gerais, ele vai desaguar a maior parte da demanda. Então, o que a gente costuma ver? Tá? Para você que não faz ideia, Bruno, a gente costuma ver, e para todos os colegas também, que geralmente a gente gasta por volta de um dia, talvez um pouco menos em média, em cada ente público, dependendo também do tamanho desse ente público, né, da demanda dele. Se for uma Câmara Municipal, por exemplo, tende a ser menos, se for uma prefeitura um pouco maior, tende a ser mais. Em linhas gerais, a gente vai gastar por volta de um dia com esse ente público, dependendo do escopo do serviço que eu presto para ele. Então, se eu colocar um dia na semana, eu vou conseguir atender por volta de 5 entes públicos. Tá? Mas eu vou aqui trabalhar com números ainda mais elevados. Vamos imaginar que você seja capaz, eu não sei se teve alguém que falou 10 aqui, acho que não. Acho que a Débora falou 15, Jorge 12. Vamos imaginar que você consiga atender 10 municípios, tá? Tá? Ou 30 municípios, como quem colocou 30 aqui foi a Gilmara. A Gilmara comentou. Tá? Para atender 30 municípios, você precisa de processo de indicação. Alguém tem que te conhecer o teu trabalho lá, e geralmente tem algum contexto político. Geralmente você precisa ter ele precisa confiar em você. A verdade é, se ele não confia em você, é muito difícil, né, ele te contratar. Então, na prática, para eu conseguir penetrar dentro desses 10, 20, 30 entes públicos, e geralmente a maior parte dos consultores que eu conheço consegue atuar na faixa de 5, tá? Eu estou colocando além, e vocês vão entender o porquê disso daqui a pouco. Mas se eu conseguir ter a penetração política para conseguir me colocar em 10 entes públicos e eu cobrar por volta de R$ 5.000 por mês desses entes públicos, eu vou ter um faturamento máximo de R$ 600.000, com todo o risco que atuar para os entes públicos gera.
todo o risco que atuar para o ente público gera, que você sabe muito bem, eu passo a ter uma responsabilidade muito grande. E aqui, eu vou disponibilizar essa ferramenta para que você possa fazer a sua conta. Então, considerando que eu cobro por volta de R$ 5.000 por mês, considerando que eu consiga entrar em 10 entes públicos, que eu tenha penetração política para isso, é extremamente desafiador, eu vou conseguir, no máximo, um faturamento de R$ 600.000 por ano, tá? E aqui a gente está sempre olhando faturamento anual. Quando eu falo das empresas, o processo é um pouco diferente. Eu posso cobrar valor fixo, mas eu também posso cobrar de outra forma. E aí, antes de entrar no como eu posso cobrar, eu vou mostrar para vocês aqui um dado que vai nos ajudar. Quer ver? Cadê? Deixa eu só tirar aqui. Eu vou te remover essa. É baixo, Jaqueline? Quanto que vocês cobram aí na sua região? Aqui, ó. Pois é. E esse é o ponto, Jaqueline. A Jaqueline está comentando aqui, ó. A demanda é muito alta, mesmo em município pequeno. Então, quer dizer, se eu cobrar um valor maior, 10 mil, 15 mil, eu vou tender naturalmente a, pelo tamanho da demanda, ter menos município. Então, eu posso brincar com essa ferramenta do jeito que eu achar melhor. Eu vou compartilhar com vocês o PNCP, tá? Deixa eu só tirar aqui isso e vou compartilhar aqui com vocês a janela do PNCP, cadê minha janela do PNCP? Para a gente falar um pouquinho sobre alguns valores de licitação. Tá? Vai aparecer aí para vocês, tá? Ainda tem isso, tá? Quanto maior exatamente aquele, quanto maior a população, quanto maior é o tamanho daquele município, maior é o valor que eu devo cobrar dele, tá? E a gente pode fazer essa simulação com valores diferentes, tá? A briga é grande para fechar, já que ele trouxe um ponto extremamente importante ali, ó. Para eu conseguir fechar com o município essa contratação é extremamente difícil. Geralmente o que funciona é confiança, tá? Ele precisa confiar em você, tá? É mais ou menos nessa linha. Mas eu vou mostrar para vocês que tem um outro caminho. Aqui eu estou mostrando o PNCP, por quê? Porque se a gente for olhar no Brasil, tá? Existem licitações dispensas de 5 mil, 10 mil, existem pregões de 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 2 milhões, e existem aquelas licitações que vale a pena a gente atuar como consultor nelas. Existem licitações de 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, então eu peguei alguns exemplos aqui no Brasil e eu poderia pegar de quaisquer faixas de valor. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Existem licitações de pequeno vulto, existem licitações de grande vulto. Quando você atua como, por exemplo, pegando o cenário que a Jaqueline comentou que é muita demanda, né, e 5 mil é extremamente baixo. Quando eu atuo para um ente público, o meu valor é fixo, independente de qual é o valor das licitações que eu estou lidando ali. Apesar de, dependendo do tamanho do problema que houver naquele processo, a minha responsabilização pode vir baseada nisso, pode vir baseada no prejuízo que foi gerado ao erário, se assim for entendido naquele processo de responsabilização. Mas voltando aqui, o que eu quero mostrar para vocês? Existem licitações, olha, de 23 milhões, e vocês conhecem isso muito bem, tá? Existem licitações, e licitações estão acontecendo agora, ó, licitações de 45 milhões, existem licitações de 80 milhões, existem licitações de reais, estão acontecendo agora, 13 milhões, 15 milhões, 100 milhões, etc. Tá? Quando eu falo de obras, quando eu falo de medicamentos, quando eu falo de tecnologia, eu vou ter licitações de múltiplos milhões. Um erro que muitos consultores costumam cometer é não observar qual é a faixa de valores que aquela empresa tende a atuar. Que tipo de licitação? Ela vai trabalhar com a dispensa de 30 mil, de 40 mil, ela vai trabalhar com licitações de 100 mil, de 150 mil, ou ela joga um jogo de 3 milhões, de 5 milhões, de 10 milhões, de 50 milhões, de 100 milhões. Então, eu peguei aqui alguns exemplos, tá? Mas se a gente pegar e sair procurando no PNCP, vocês vão achar vários exemplos, existem muitas licitações de múltiplos milhões. E é nessas licitações que vale a pena a gente atuar. É nesse mercado que vale a pena você, que tem o conhecimento, que domina esse tema, que vale a pena você colocar esse conhecimento. Então, entendendo que existem licitações de 50, de 100, de 80, de 30, de 10, de 15, de 20, eu poderia trabalhar com qualquer número aqui, mas eu vou fazer uma estimativa com vocês. Fato é que
A partir do momento que eu entendo, eu vou voltar para a tela da ferramenta aqui, tá? A partir do momento que eu entendo que existem muitas licitações de milhões de reais, né? Aí eu coloco aqui para vocês, tá? Eu vou trabalhar com alguns dados para que eu possa fazer esse comparativo entre entes públicos e empresas, tá? E aqui a gente poderia, por exemplo, trabalhar com um volume menor de empresas, poderia falar assim, ó, consigo atender 5 empresas, mas eu vou cobrar dessas empresas 15 mil reais, por exemplo, e aí eu elevo meu faturamento para 900 mil, só que aí fica muito mais difícil fechar, né? Eu vou cobrar dessas empresas 10 mil por mês, eu volto para 600 mil. Fica muito mais difícil fechar quando eu tenho um ticket mais alto, se eu não tenho indicação política muito forte. No caso das empresas, a gente vai trabalhar isso em outra live, mas eu vou dar uma pincelada para vocês. Eu posso cobrar só valor fixo, eu posso cobrar só valor variável, eu posso cobrar valor fixo mais variável, e eu também posso cobrar por peça, eu posso cobrar por procedimento, eu posso cobrar por licitação, eu posso cobrar por impugnação, eu posso cobrar por demanda judicial, eu posso cobrar por cada artefato que eu vou trabalhar junto com o meu cliente ou cada etapa que eu vou trabalhar junto com aquele cliente. O que a maior parte dos advogados, dos consultores, mesmo aqueles que não são advogados, fazem? Eles tentam cobrar, principalmente quem está no meio jurídico, tenta cobrar por peça, por hora, tá? Exatamente, Cris. A Cris comentou um ponto importante aqui, ó. Esse valor, né, ele vai cair, aí vai depender de cada tipo de licitação, tá? Ele pode cair 10%, ele pode cair 15%. Eu já vi licitações estava lendo semana passada, licitações de 50 e poucos milhões que homologou 48, né? Então, o que a gente tem que tomar cuidado aqui? Mais importante do quanto efetivamente vai fechar aquele processo solicitatório é a gente não considerar para esse planejamento ata de registro de preço, tá? Para esse planejamento não considera porque a ata, ela não é uma base boa para eu fazer esse tipo de planejamento. Tá? Não é uma base boa. Por quê? Às vezes a ata vai estar considerando lá 50 milhões, mas ele só vai comprar, na verdade, 3, 4, 5 milhões. Então, não é o tipo de planejamento que vai nos ajudar a ser assertivo na nossa tomada de decisão. Então, ata de registro de preço, eu, Wesley, não gosto de considerar. Tá? Apesar de, depois que a ata foi vencida, ela pode ser aderida por vários entes públicos e aí o teu faturamento pode ser muito maior. Mas para fins de planejamento, eu não recomendo utilizar a ata de registro de preço, porque aí a queda é muito maior do que os 35% que a Cris comentou aqui, tá? E aí a Gilmara, se for uma pergunta, em que momento eu faço essa cobrança? Por mensalidade ou por homologação, tá? A gente, na verdade, faz das duas formas, tá? O que a gente geralmente cobra? A gente cobra um valor fixo, tá? Mais um percentual variável. O que eu não recomendo é cobrar só por peça, é cobrar só por, por item, por trabalho, por hora, né? Como se eu estivesse fazendo um serviço jurídico. O advogado ele é muito acostumado a cobrar ou por hora, ou por processo, por peça, por alguma atividade específica que ele vai fazer. Só que quando você cobra dessa forma, você é entendido como custo. E aí o empresário fica muito relutante em fechar um contrato com você. Quando você cobra um percentual de participação, a tendência, se você comunica isso no processo comercial de maneira assertiva, a tendência é o empresário entender você como investimento, como alguém que ajuda ele a colocar dinheiro no bolso. E em outras lives a gente vai aprofundar nisso, tá? Aqui agora, para fins de planejamento, para a gente conseguir fazer esse comparativo, se eu trabalho com percentual, quando a gente fala de licitações de 100 milhões, 200 milhões, eu vou tender a trabalhar com um percentual de 1% para baixo, 0,5%, 0,6%, 0,7%, 0,8%, tá? Pode sim, Débora, pergunta da Débora. Posso cobrar um valor fixo e porcentagem? Pode, eu tenho alunos que cobram os dois, tá? Tenho alunos que começaram cobrando os dois, cobrando fixo mais percentual. Tenho alunos que começaram cobrando só o percentual e a partir de X licitações, de X tempo, de X meses, de tanto de dinheiro no bolso que aquele empreendedor colocou com você, aí você passa a cobrar um fixo. Então tem algumas estratégias, mas sim, você pode cobrar os dois e funciona, tá? Tem casos reais de alunos que fazem exatamente esse processo. Quando a gente, voltando aqui para o nosso planejamento, e fiquem super à vontade, coloquem as dúvidas de vocês, tá? Não deixem de perguntar. Voltando aqui para o nosso planejamento, quando a gente fala de percentual de participação nesse limiar de licitações que eu pesquisei aqui,
entre 10, 15, 20, 30, 40, 50 milhões de reais, a gente vai poder trabalhar com uma faixa entre 2% e 5%. Tá? Então, para fins de planejamento, eu vou ser mais conservador, mas antes eu vou trabalhar aqui com a casa do 2 a 5%, eu vou colocar 4%, tá? Casa de 4% aqui. Vou só diminuir aqui um pouquinho, e se ficar muito pequeno para vocês, vocês me falam, tá? É só para aparecer aqui na tela. E eu poderia, né, em que momento que eu cobro esse percentual? Pergunta da Cris, tá? Após emissão de empenho, tá? Lembra o seguinte, tá? Para eu cobrar o percentual, eu não posso cobrar de um empresário, ou aliás, mas eu não devo cobrar dele aquilo que ele ainda não recebeu. Então, a partir do momento que empenhou, que ele já tem a garantia do pagamento, né? A partir daí já faz sentido sim você receber o seu pagamento. Tá? Então, geralmente, Cris, a gente cobra e recebe dele em cima do empenhado. Então, por exemplo, se ele venceu a licitação de 50 milhões e ele vai fornecer e vai receber 5 milhões esse mês, 5 milhões no mês que vem, 5 milhões no outro mês, por mais que muitas vezes a gente estabeleça um contrato com ele, que no contrato a gente deixa que eu posso cobrar dele a partir do momento que homologou, na prática fica inviável para ele te pagar no momento da homologação. Ele vai conseguir te pagar no momento que empenha e que ele recebe. Isso funciona, tá? Tem que ser uma relação ganha-ganha. Ele recebeu, ele te paga. Ou emitiu o empenho, ele te paga, tá? Avançando, então eu poderia trabalhar aqui com vários valores de licitações. Eu poderia colocar 50 milhões, eu poderia colocar 100 milhões. Para fim só de estimativa, eu vou colocar licitações na casa dos 10 milhões. A gente viu aqui exemplos de licitações muito maiores, tá? Então, se eu estou trabalhando com um percentual de participação de 4% para licitações de 10 milhões, coloca aqui para mim, pela experiência de vocês, quantas licitações vocês acreditam que vocês são capazes de vencer com empresas licitantes? Pensando que nós temos empresas de medicamentos, empresas de obras, empresas de tecnologia, empresas espalhadas pelo Brasil inteiro e licitações que acontecem nesse vulto no Brasil inteiro. Quantas licitações vocês acreditam que vocês conseguiriam vencer por mês com uma empresa? E por enquanto eu vou começar aqui com uma, tá? Você não, Neucimar, você não vai saber se ele já recebeu o empenho, tá? Na verdade, você consegue acompanhar esse processo dentro do site da prefeitura, dentro do PNCP, você consegue saber se homologou, mas você vai acompanhar a partir do momento que empenhou. Empenhou, você já negocia com ele o pagamento, tá? E já pede para ele fazer, naturalmente ele vai falar, não recebi, tenho que receber ainda, e geralmente a gente flexibiliza para o cliente e ele faz o pagamento à medida que ele recebe, tá? Então, esse é muito combinado, você coloca isso no teu contrato, tá? Coloca aí para mim quantas licitações por mês vocês acreditam que vocês são capazes de vencer, com conhecimento, com a experiência que você tem. Tá? Pensando que a gente pode afirmar que tem centenas, talvez milhares de licitações que acontecem de 10, 20, 30, 40, 50, 60 milhões de reais no Brasil, quantas que você acredita que você é capaz de vencer? Coloca aí no chat para mim. Quatro licitações por empresa, a Cris falou ali. Vou utilizar o seu como exemplo, tá, Cris? 4 licitações por empresa. Então, ó, se partindo de um princípio, ó, o Neucimar colocou 5, tá? Se eu pego uma empresa por mês, eu venço 4 licitações com ela, e não necessariamente precisa ser a mesma empresa, tá? Eu posso estar atuando numa licitação de uma empresa, por exemplo, que atua com obras esse mês, mês que vem eu posso estar atuando com empresa de medicamentos e vice-versa. Eu posso estar atuando no mesmo mês com mais clientes, com mais empresas que atuam em nichos diferentes, em segmentos diferentes. Não tem problema nenhum se eu quiser vencer mais licitações. A Débora colocou 2 por empresa. Então, olha só, se eu vencer 4 licitações com uma empresa em média por mês, na casa dos 10 milhões de reais, e eu estiver cobrando 4%, o meu faturamento anual vai ser de 19 milhões e 200 mil reais. Esse é o meu faturamento anual. Tá? Só que eu, Wesley, gosto de fazer planejamentos que são mais conservadores, tá? Esse é um cenário normal. Você fala assim, ó, a Cris comentou, né, o Simar comentou, a Débora comentou, ó, eu consigo vencer esse volume de licitações. Só que no mundo do empreendedorismo, e aí quando a gente começa a enxergar isso como um negócio, isso faz muito sentido,
O mundo do empreendedorismo, ele é uma montanha-russa. E, Cris, não é só seu sonho não, tá? É o sonho de muita gente, mas esse sonho pode se tornar realidade. Eu vou mostrar para vocês o caminho, tá? Mas eu quero primeiro trazer isso para uma base mais conservadora, tá? Mais conservadora. E aí, é da minha experiência, outros empreendedores vão ser mais arrojados do que eu, tá? Eu, Wesley, sou mais conservador. Por quê? Eu não sei se, talvez alguns de vocês saibam, talvez não, eu comecei a empreender com 12 anos de idade. Eu tive uma mercearia, eu tive um mototáxi, na época, gente, mototáxi era o Uber Moto da minha época. Eu tive uma empresa de tecnologia, eu tive uma farmácia, tá? E eu falei 4 vezes ao longo da minha carreira de empreendedor. Falei 4 vezes. Antes de construir um negócio multimilionário, eu tive 4 falências. E um dos erros que eu cometia era, na hora de fazer um planejamento, de tomar essa decisão de negócio, o que, que eu fazia? Eu olhava para um cenário realista ou otimista. E aí, o mundo do empreendedorismo é uma montanha russa. Muita coisa dá errado, as coisas dão errado. E a gente precisa atuar num cenário que as coisas dão errado, porque isso é a realidade, acontece assim, funciona assim, tá? E aí eu comecei a planejar os meus negócios de maneira diferente. Eu comecei a fazer o seguinte, ao invés de eu planejar de uma forma arrojada ou de uma forma realista, eu vou planejar os meus negócios de uma maneira conservadora. E aí, o meu negócio explodiu. Quando eu planejei de forma conservadora, e a partir de um planejamento conservador, eu tomei a decisão de fazer aquele negócio acontecer, aí eu criei negócios que faturaram múltiplos milhões, graças a Deus a gente deu muito certo. Então, eu vou trazer essa base que nós discutimos aqui para uma realidade mais conservadora. Ao invés de eu trabalhar uma participação de 4%, vamos imaginar que você não consiga negociar, às vezes a margem daquele empreendedor é menor e você consiga negociar metade disso, 2%. Eu vou trazer para metade, tá? Vamos imaginar que ao invés de 4 licitações por mês, que você consiga vencer uma licitação, estou cortando em 25%. Olha quão conservador eu estou puxando essa estimativa, tá? Mesmo num cenário onde eu corto 50% no percentual de participação, e lembra que eu falei que era entre 2 e 5, eu coloquei 4. Eu já estava sendo menos arrojado. Agora eu estou sendo mais conservador, cortando pela metade. E eu trago de 4 para uma licitação por mês, partindo do princípio que sejam licitações por volta de 10 milhões, pode ser 20, 30, 40, é só uma base, uma média, né? Eu vou ter um faturamento anual de 2 milhões e 400 mil reais. E aí, quando eu coloco esse gráfico comparativo, aqui na barra azul tá o que eu faturaria com os entes públicos, ou o que eu faturo com os entes públicos. E aqui na barra vermelha tá o que eu faturaria com as empresas nesse modelo. Tá? Então, num cenário, tá? Talvez realista para otimista, considerando que você cobrasse um valor médio de 10 mil reais por ente público, conseguisse penetrar em 5 entes públicos, você teria, no máximo, 600 mil reais de faturamento no ano. Ah, Wesley, mas eu consigo penetrar em 10 entes públicos. Ok, é só a gente ajustar aqui, ó. Sobe de 600 para 1 milhão e 200 mil de faturamento. Eu consigo penetrar em mais entes públicos, é a sua realidade. O seu faturamento pode ser maior, só que esse é o teto, no máximo. Boa noite, Sheila. Seja bem-vinda. Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Conheço Santa Bárbara. Apesar de eu ser de Belo Horizonte, eu conheço bastante o interior de São Paulo. Então, observa que, num cenário otimista, talvez realista, otimista, dependendo da região que você está, dos entes públicos que estão aí em volta, que você tem penetração, dependendo desse contexto político, a gente fala de um faturamento de, no máximo, 1 milhão e 200. O mais assertivo aqui seria trabalhar na casa dos 600, 500, 700 mil reais de faturamento no teto com os entes públicos. Enquanto com as empresas, e claro, gente, aqui é média, tá? Óbvio que vão ter assessorias, consultorias que vão faturar muito mais do que isso, e vão ter outras que vão faturar muito menos, tá? Quando a gente fala das empresas, o contexto é diferente. Quando a gente fala das empresas, num cenário conservador, eu consigo faturar 2 milhões e 400 mil reais. E aí eu pergunto para vocês, quando eu entendo que num cenário realista para otimista, onde eu dependo de uma penetração política, eu tenho um faturamento de, no máximo, 1 milhão e 200 mil, tá? Num cenário conservador com os entes públicos, num cenário conservador com as empresas, eu vou ter um faturamento de 2 milhões e 400 mil nessa estimativa conservadora que nós fizemos aqui. Vale mais a pena eu colocar o meu tempo, a minha energia com entes públicos ou com empresas? Coloca para mim no chat. Onde que para você vale mais a pena? Vale mais a pena eu trabalhar com todo o risco, com toda a demanda, com toda a necessidade de ter a penetração política para conseguir 10 entes
públicos, né? Vale mais a pena eu trabalhar com ente público ou vale mais a pena eu trabalhar com empresa? A Cris colocou, depende de um tarifário, às vezes muitas variáveis, sem dúvida nenhuma. Tá? Então, aqui eu preciso fazer para a minha realidade, né? Para a sua realidade, Cris, a partir do momento que você consegue, por exemplo, cobrar dos entes públicos 5 milhões de reais, não faz sentido, talvez, você trabalhar com as empresas. Mas tem uma diferença muito significativa que o gráfico por si só não mostra, que é, a partir do momento que eu atuo com as empresas, eu não dependo de indicação política, eu não dependo de penetração, eu dependo de, primeiro, saber gerar resultado para elas, segundo, eu dependo de ter um processo de vendas que faça com que eu aumente a minha base de clientes, de bons clientes, e nem preciso aumentar tanto assim. A gente viu que com um cliente, apenas uma empresa, vencendo uma licitação, com dois, sem considerar fixo, tá? Quando a gente estiver falando aqui numa aula de precificação, a gente vai aprofundar nos detalhes. Quanto que eu cobro fixo, como que eu cobro, como é que eu uno fixo mais variável, mas sem considerar fixo, considerando só o variável. Tá? Eu consigo ter uma remuneração que depende só de mim, que não depende de ninguém externo. Para a Débora fez sentido as empresas, para o Neucimar fez sentido as empresas. E se para você fizer sentido os entes públicos, está tudo bem, isso é muito pessoal, tá? Só que a ferramenta, ela te mostra matematicamente, numericamente, onde você vai ter mais faturamento. O critério que eu, Wesley, recomendo como empreendedor é que você atue naquilo que está sob o seu controle. Tá? Porque gerar resultado para as empresas está no teu controle, Cris. Está no teu controle, Débora. Está no teu controle, Gilmara. A Gilmara colocou aqui, ó, indicação política é instável se quem indica efetivamente não possui poder. Ainda tem esse parâmetro, né? Tem o cenário de a cada 4 anos eu tenho que lidar com uma instabilidade que, se eu estou gerando resultado para aquela empresa, eu já não preciso me preocupar tanto com isso, tá? Então, Wesley, tá? Eu me recordo, gente, é muito interessante, porque eu comecei a trabalhar com o professor Matheus no final de 2020, né? A gente virou sócio no final de 2020 para início de 2021. E, naquela época, o professor Matheus sempre foi o profissional do ente público, né? Uma bagagem extraordinária, um conhecimento extraordinário. Aprendo todos os dias muito com ele, mas tinha uma coisa que eu sempre discordava. Eu falava, Matheus, para mim faz muito mais sentido atuar para a empresa. Como empreendedor, quando eu atuo para as empresas, eu tenho o poder de focar no resultado, e eu focando no resultado, eu gerando mais resultado para essa empresa, eu tenho condições de ter mais resultado no meu bolso. Para mim faz muito mais sentido isso. E não tem nada de errado se para você não fizer. Só que, como que eu devo começar a minha consultoria? Tá? Que é o tema da nossa aula de hoje. Avaliando e tomando uma decisão madura, uma decisão estratégica. Por que, que o sniper chama sniper? Porque a gente busca dar tiros mais assertivos. E quando eu tenho esses parâmetros, quando eu tenho essas informações, eu consigo tomar minha decisão de uma maneira mais inteligente. Tá? E tá tudo bem se para mim, ó, não, para mim, professor, mesmo eu vendo que com as empresas eu posso ganhar mais, mesmo eu vendo que não depende de indicação política, mesmo eu vendo que depende do meu resultado, mesmo eu sabendo que eu posso gerar mais resultado junto com essa empresa, mesmo sabendo de tudo isso, ainda assim, para mim faz mais sentido trabalhar com os entes públicos, porque é onde eu me sinto mais confortável. Tá tudo bem, você penalizou o faturamento para atender uma necessidade ou uma vontade pessoal. E não tem nada de errado nisso, mas você tomou uma decisão consciente. Então, por onde que eu começo? Eu vou voltar aqui para o meu mapa mental, para a gente estar com tudo muito bem organizado. Vai aparecer aí na tela para vocês, eu acho que eu estou aprendendo a usar esse negócio aqui, viu? Aí, apareceu aí na tela, né? Por onde que eu começo? Tá? Eu começo escolhendo estrategicamente para quem que eu quero atuar. Às vezes eu tenho muita penetração política, eu tenho muita facilidade, eu consigo colocar 10, 20, 30 municípios na minha carteira e eu consigo negociar um valor muito elevado. Ok, talvez para você faça mais sentido atuar com entes públicos, mas para quem está começando e quer ter um negócio que dependa única e exclusivamente de você, as empresas licitantes é um caminho que vai atender a essa característica, não que com os entes públicos a gente
também não possa ganhar. Vocês viram aqui o comparativo e a gente vai disponibilizar para vocês lá no grupo do WhatsApp essa ferramenta para que vocês possam fazer a simulação de vocês. Eu gosto muito, gente, quando eu estou criando negócios, hoje eu sou sócio de várias empresas, eu gosto muito de fazer planejamento simples, olhar para os grandes números e trabalhar em cima desses grandes números, e esse tipo de ferramenta ajuda muito a gente nisso, tá? Então, a sua escolha, ela deve ser uma escolha consciente. Eu começo escolhendo, tá? Escolhendo efetivamente onde eu vou atuar. E aí a gente vai viver alguns desafios. Aí eu vou passar com vocês esses desafios nesse início. Primeira coisa, olha, eu tenho experiência como assessor, como pregoeiro, como procurador, mas eu não tenho conhecimento. Será que eu tenho conhecimento para ajudar as empresas? Se você sabe onde elas erram, gente, é absurdo. E você, quem está aqui dentro do ente público, sabe, vive o que eu estou falando. A quantidade de empresa boa que perde licitação por erro em uma documentação, porque perdeu um prazo por um detalhe idiota que você sabe, é absurdo. A quantidade de empresa que deixa reequilíbrio na mesa porque não sabe solicitar, porque não sabe justificar, sustentar o porquê que ela tem aquele direito, ela não consegue comprovar, é absurdo. Então, se você tem essa experiência, você já tem muito valor para agregar a essa empresa, caso você escolha seguir a minha sugestão. Na minha sugestão, você deveria seguir para as empresas, tá? Como que eu chego nessas empresas? É uma dúvida muito comum, tá? Um processo comercial, tá? E um processo comercial que não seja chato, tá? Que não force nenhuma empresa a comprar de você, não precisa. Tem caminho para conseguir mostrar para aquele empreendedor, para aquela empresa que, Gilmara, contratar você é valor para ela. Tem processo, Cris, para mostrar para essa empresa que você gera valor, que você não é um custo, né? Eu acho interessante que quando as pessoas falam assim, não, preciso contratar um advogado, meu Deus do céu, é custo, é problema, já vem problema na cabeça, né? Só que, se você é advogado e quando você mostra para as empresas com um processo comercial estruturado, tá? Que você é a solução do problema dela, você é a pessoa que vai fazer com que ela vença licitações que ela está perdendo hoje, você é capaz de ajudar ela a colocar dinheiro no bolso dela. A partir do momento que você se posiciona dessa forma, com um processo comercial bem definido, não tem empresa que não cogita contratar o seu serviço. Tá? A taxa de conversão aumenta e a gente vai falar mais de taxa de conversão, a gente vai falar mais de processo comercial em outras áreas. Tá? E a gente, às vezes, vê um desafio que é, eu já ouvi isso de alguns de vocês, que é, professor, hoje o mercado de licitações é um mar vermelho, são sempre as mesmas empresas que vencem, né? E olha, talvez na lei antiga, sim, fosse muito isso, tá? Mas hoje, a 14133, ela mudou muita coisa. Tá tudo no PNCP, tá tudo transparente. O professor Matheus bate nessa tecla já há um tempo. Tem muito processo. Eu sei que tem municípios menores que ainda atuam e alguns que ainda usam alguns, como é que eu posso dizer, alguns artifícios, algumas justificativas para buscar manter o processo presencial. Mas hoje o processo eletrônico ele é uma realidade. Tá? A gente sabe que, pensando nas eleições, muitas equipes assumiram nos entes públicos e elas não estão capacitadas ou estão mal capacitadas. A gente sabe que isso é real. Tá? A gente sabe que muitas empresas estão cometendo erros bobos. Tá? E a maior parte deles tem os pedidos de reequilíbrio negado. Então, esse contexto, esse cenário, traz para a gente esse momento que nós estamos vivendo agora. Tá? Um momento de oportunidade que talvez há 3, 4 anos atrás ele não existia. Tá? Talvez daqui a 3, 4 anos vire um mar muito mais difícil de navegar. A Cris comentou um ponto super importante aqui, ó. Mesmo sendo eletrônico, eu vou usar um termo que o professor Matheus usa muito, Cris, hipoteticamente falando, ainda há direcionamento, infelizmente. Mesmo que haja, hipoteticamente falando, direcionamento, você tem conhecimento para ir lá identificar isso. Tá? Quando a gente pega um cenário hipotético, onde uma empresa, ela fez, por exemplo, o processo daquele edital, ela construiu aquele edital, ajudou o ente público, está sendo direcionado, isso fica muito nítido. Muito nítido. E você é o profissional capaz de pegar isso e ajudar a sua empresa que não entrou nesse cenário a vencer uma licitação. Você é capaz de mostrar isso para ela. Então, hoje a gente vive uma realidade que,
Por mais, Cris, que sim, né, a gente acredita que isso ainda exista, hipoteticamente falando, quem está do lado da lei e tem as ferramentas que nós temos hoje com a 14133, com a transparência que existe hoje, com o conhecimento, quem é que deixa passar? Né? A Gilmara colocou ali, ó, é verdade, pode ser impugnado. Quem é que deixa passar um edital direcionado hoje? É quem não tem a competência, o conhecimento necessário para identificar isso, porque está lá, está claro lá. Não é tão difícil identificar quanto no passado. Não vai ser possível identificar em todas as situações, eu sei disso, mas você não precisa identificar em todas as situações. Observa que no nosso processo de planejamento, na nossa estimativa, eu coloquei uma empresa vencendo uma licitação por mês. Das milhares de licitações que acontecem no Brasil. Então, eu não preciso vencer todas, eu não preciso vencer muitas. Com poucas licitações, eu escolhendo a licitação certa, escolhendo a empresa certa, eu tenho condições de colocar muito dinheiro no bolso. Um outro processo, né, um outro fator, né, um outro desafio eu ouço demais essa frase, professor, mas é muito difícil falar com as empresas, é muito difícil precificar, é muito difícil mostrar para elas, é muito difícil converter, é muito difícil que ele execute a parte dele. E eu tenho um casal de filhos, tenho o Davi de 6 anos e a Clarinha de 3 anos. E a Clarinha está numa fase que ela tá tudo, ela fala assim, pai, é difícil. Pai, tomar banho é difícil. Pai, comer é difícil. Pai, tomar meu iogurte é difícil. Tudo é difícil, tudo é difícil, tudo é difícil. E eu sempre falo com ela, falo, filha, difícil é aquilo que você ainda não fez várias vezes. Tudo aquilo que você não fez várias vezes é difícil. Como você tem só 3 anos, é óbvio que tem muita coisa que é difícil para você. Mas à medida que você vai fazendo mais, mais e mais e mais, e você se esforça mais, vai ficando fácil. Então, todas as vezes que vocês encararem essa dificuldade, professor, entrar nesse mercado é difícil. Claro, você não entrou, você não está executando um processo comercial, um funil de conversão passo a passo, tá? Professor, conseguir converter o cliente, mostrar para ele o valor do meu trabalho é difícil. É claro, você não está fazendo isso passo a passo, você não está fazendo isso com frequência, com consistência, talvez com a técnica certa, porque você ainda não teve a oportunidade de desenvolver essa técnica. Tudo aquilo que a gente não fez e não melhorou, não fez repetidas vezes e não melhorou, vai ser difícil. Um outro difícil agora, um outro desafio nesse momento, tá? Onde a gente está começando a nossa consultoria em licitações, é o medo de não dar certo, tá? E, gente, esse medo é real e legítimo, tá? Legítimo. Só para vocês terem uma ideia, quando eu fui montar a minha última empresa, né, foi a última assim, eu falei 4 vezes, fui trabalhar numa multinacional, fiquei anos trabalhando na multinacional, eu trabalhei de 2008 até 2020, e em 2020, em plena pandemia, eu pedi demissão e fui empreender, e aí fui construir os negócios que eu tenho hoje, graças a Deus, deram super certo. E a partir desse momento, eu tive que tomar uma decisão, né? Eu tinha um cargo numa multinacional, eu ganhava muito bem, eu tinha carro da empresa, telefone da empresa, aqueles sonhos que a gente tem na vida, eu tinha atingido, mas estava no momento que eu queria empreender, eu queria voltar a empreender, eu queria fazer isso dar certo. E é óbvio que me bateu muito medo, eu senti muito medo. Medo ao ponto, vou compartilhar isso com vocês, eu não sei se eu já falei isso em público, se eu já falei isso em alguma aula, alguma live, acho que não. Mas se eu tiver falado, acho que eu nunca falei isso em live. Eu passei o ano de 2020 para 2021, praticamente um ano e pouco, com enxaqueca, dor de cabeça todos os dias. E era medo de não dar certo. Tá? E tem uma coisa que me ajudou bastante nesse processo, que foi, primeiro, o medo, né? Entender que o medo, ele é uma projeção futura de um cenário de incerteza. Quando eu entendo que o medo é a minha mente projetando algo que não existe, eu começo a entendê-lo de uma outra forma. Tá? Quando eu simplesmente sinto e não sei como lidar com ele, ele me dificulta. E para você começar a sua consultoria em licitações e fazer ela crescer, você vai precisar lidar com esse medo. O professor Matheus costuma dizer muito assim, ó, você está com medo, vai com medo mesmo, faz com medo mesmo, mas não é fácil fazer isso. E tem uma técnica que um mentor meu me ensinou nesse processo, onde, primeiro, eu entendo que o medo é uma projeção futura. Tá? E tá tudo bem eu sentir medo, faz parte, o medo é bom, me ajuda a não cometer erros, não cometer ações que possam, inclusive, me matar. Então, o medo, ele é um sentimento, uma emoção muito importante.
Ele é ruim quando ele me paralisa. Então, quando você está começando a sua consultoria em licitações, né, fez esse processo que eu orientei vocês aqui na aula, foi lá, analisou os nichos, observou entes públicos, empresas, fez o cálculo, verificou que faz mais sentido para você, tomou a decisão inteligente de vou para um nicho, vou para outro, você tem esse domínio e agora você vai desenhar e executar um processo comercial para trazer os clientes, nessa hora vai dar medo. E é natural que isso aconteça, tá? É muito natural. Como que a gente lida com medo, tá? Eu gosto muito eu vou até escrever isso aqui para vocês que vai ficar no material e quando a gente disponibilizar, eu vou disponibilizar para vocês aquela planilha para que vocês possam fazer os cálculos de vocês e eu vou disponibilizar esse mapa aqui também, modelo de consulta, para que vocês possam voltar e consultar cada um desses itens. Então, quando eu olho para o medo, eu gosto sempre de pensar em medo se vence com outro medo. Opa! Medo que seja maior. Tá? Então, todas as vezes que você olhar para o medo, gente, isso é uma técnica tão simples que o mentor me ensinou e eu passei a adotar. Todas as vezes que eu me deparar com medo, coloco um medo maior. E tem um medo que ele pode ser muito forte para você, que é a partir do momento que você estabelece, ó, estabeleça seus sonhos. Quais sonhos você quer realizar com o resultado da sua consultoria em licitações? Quais são os seus sonhos? Porque empreender pelo dinheiro não faz sentido. O dinheiro pelo dinheiro ele não vale nada. Mas o dinheiro como ferramenta de realizar os nossos sonhos, ele tem um poder absurdo. E quando eu estabeleço os meus sonhos e eu tenho clareza deles, fica muito simples eu entender o que que aquele medo está me fazendo abrir mão. Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando eu fui voltar a empreender lá em 2020 e eu resolvi montar o meu negócio, qual era o medo que eu tinha? Eu tinha um medo de não conseguir estar próximo dos meus filhos, conseguir viver junto com eles, conseguir. Eu criei uma coisa na minha cabeça, e é coisa da minha cabeça, tá, gente? Que foi: eu preciso ter flexibilidade para poder, se eu quiser nadar com um filho meu numa quarta-feira à tarde, eu posso fazer isso. Então, empreender para mim era realizar esse sonho. E aí o que eu fiz? Meu sonho era ter flexibilidade para nadar com meu filho na quarta-feira à tarde. Era esse o meu sonho, tá? Como que eu faço para fazer isso? Eu preciso ter um negócio que me dê uma renda que me dê essa flexibilidade. É basicamente isso. Tá? E foi isso que eu construí na minha realidade. Então, quando eu tive que tomar a decisão de sair de uma multinacional, de largar um emprego muito bom, um salário muito bom, uma carreira extraordinária, pessoas que eu adorava trabalhar junto com elas. Para poder empreender, o medo era muito forte. E aí o que eu fiz? Eu falei, cara, será que o meu medo de não ver o meu filho crescer do jeito que eu gostaria, o medo de não estar junto com ele numa quarta-feira à tarde, do jeito que eu gostaria, fazendo a natação, e, gente, é natação só porque é o da minha cabeça, poderia ser qualquer coisa, tá? No meu caso, é essa a real. E eu comparo as duas coisas. E para mim, o medo de não ter a flexibilidade de escolher estar com meu filho na natação num dia de semana à tarde, ele é muito maior do que o medo de tentar construir um negócio e isso dar errado. Então, quando você se deparar com medo, coloca os seus sonhos e o medo de perder esses sonhos comparando com aquele medo que você tem. Então, se o meu medo é que começando o meu negócio de consultoria, eu não dê certo, e qual que é o medo que você tem de não fazer isso acontecer? Qual o sonho que você deixa de realizar se isso não acontecer? Hoje eu sou absurdamente feliz porque eu não nado um dia na semana com os meus filhos, não. Hoje eu tenho um casal, Davi e a Clara, e na terça e na quinta-feira à tarde são os dias que eu tô com eles na natação e não tem reunião, não tem nada que me tira, exceto se eu tiver que fazer alguma viagem, alguma coisa muito específica. Mas fora isso, é prioridade para mim estar junto com eles, realizado pelo meu poder de ser um empreendedor que empreende, que tem resultado, que faz isso acontecer. Então, para quem sente esse medo, e provavelmente todos vocês vão sentir maior e menor grau, qual é a estratégia que a gente utiliza para conseguir começar esse negócio de consultoria, apesar do medo? É colocar um medo maior. E para estabelecer o seu medo maior, estabeleça os seus sonhos. Tá? Depois que você estabelecer os seus sonhos, você vai ter condições de comparar, não realizar aquele sonho com medo de dar errado. No meu caso, o medo de dar errado ficou menor do que o medo de não realizar esses sonhos.
Isso aqui eu já passei com vocês, conflito de interesse, que vocês têm que tomar cuidado, isso a gente nunca recomenda, e esse é um ponto super importante, tá? Quando eu falo da construção de um negócio, de consultoria, de assessoria, eu sempre estou pensando em longo prazo, tá? Eu estou pensando em 10 anos, 20 anos, 30 anos, tá? Eu, Wesley, gosto de construir negócio pensando em 20 anos. Então a gente não faz nada que possa impedir isso acontecer nesse período. Então tudo aquilo que é ilegal, que é antiético, que não é correto, não vai valer a pena fazer, tá? Eu costumo brincar, eu não sei onde eu ouvi essa frase, mas que se o desonesto soubesse o quão vale a pena ser honesto, ele seria honesto só de sacanagem. Eu ouvi isso em algum lugar e isso ficou na minha mente. Por quê? No longo prazo vale muito mais a pena ser honesto e assertivo. Então, conflito de interesse, aquilo que tem conflito, eu não recomendo entrar. Para começar a sua consultoria em licitações, um outro elemento muito importante é definir o seu escopo de trabalho. Tá? O que é que você vai entregar para esse cliente? Você vai só sanar dúvidas? Tá? E só é relativo, porque às vezes uma dúvida pode ser a diferença entre ele vencer uma licitação e ele perder uma licitação de múltiplos milhões. Você vai pesquisar licitações para ele, você vai analisar a documentação, você vai representar esse cliente no pregão, vai atuar em impugnação de edital, vai solicitar reequilíbrio. Você precisa definir claramente qual é esse escopo. Por quê? Porque isso vai interferir na capacidade de entendimento do teu cliente se aquela precificação faz sentido ou não. O quanto que você está entregando para ele. E um outro elemento também. Quanto mais entrega você faz nesse processo, mais domínio você tem dele. Quanto mais domínio você tem desse processo, maiores as chances de você ajudar o seu cliente a vencer licitações. Se você está ganhando percentual, consequentemente você tende a ganhar mais. Então é fundamental que você estabeleça claramente, e aqui são alguns exemplos, tá? Claramente qual é o escopo de trabalho da tua consultoria. E aqui eu já vou dar para vocês uma dica extra, tá? Eu costumo orientar os nossos mentorados a sempre fazer o quê? Trabalhar com um modelo de escopo que ele possa ser flexível. Eu tenho o meu escopo base e eu vou analisar as características daquele cliente e eu vou adaptar para atender as características daquele cliente. Às vezes, uma empresa que já tem uma equipe de licitações não vai precisar que você vá lá representar ela num pregão, não vai precisar que você analise determinada documentação, às vezes ela vai estar muito mais na solução de dúvidas, numa impugnação de edital, numa pesquisa de licitações. E, às vezes, uma empresa que está começando esse processo, ela não tem a menor noção de como fazer nada. E para aquela empresa é importante que você faça todo o processo para ela. Então, cada cliente é um cliente e é fundamental que você, nesse início, defina claramente o que você vai entregar. Por quê? Na hora que você for executar o seu processo comercial, se você não tiver isso claro, vai ser muito difícil executar esse processo. E recapitulando, no processo comercial que a gente vai abordar em outras lives, tá? A gente precisa entender alguns parâmetros base. O cliente não vai chegar em linhas gerais, tá? Eu vou ter que ir atrás dele e eu vou precisar mostrar para ele o caminho. E para isso tem técnica, tá? Eu preciso vender. Gente, venda é uma competência que todos nós precisamos ter, porque a gente se vende o tempo todo. Cada um de vocês, enquanto tá comentando aqui, está se vendendo. Eu aqui na live com vocês estou me vendendo, por mais que eu esteja entregando conteúdo, né, eu estou me vendendo. Por exemplo, hoje eu estou com esse machucado aqui no olho, né, e aí eu estava com a professora Brenda, que é uma das nossas mentoras, e a professora Brenda falou assim, Wesley, passa um negócio nesse olho aí, tampa esse negócio, porque a sua imagem, tudo, e aí eu parei, pensei, falei, gente, mas qual a imagem que eu quero passar? É a imagem de alguém real ou a imagem de alguém maquiado? E a imagem que eu quero passar, né, a venda da minha imagem para vocês é alguém real, alguém que vai lá e faz acontecer, que bate, machuca, faz parte. Minha menina Clarinha, minha filha de 3 anos, está com um corte todo tamanho no queixo, cheio de ponto. Então, qual é a imagem que eu quero passar? Né? Isso faz toda a diferença a partir do momento que eu me posiciono e definir claramente o meu escopo e estruturar o meu processo de vendas vai fazer com que eu me posicione perante aquele cliente. E aí a Gilmara perguntou aqui, como formar um escopo básico? Por onde começar? É pelo valor ou pelo perfil do fornecedor? Eu gosto de olhar, Gilmara, primeiro, qual é a característica daquela empresa.
tá? Quais as características daquela empresa, qual o tamanho, o volume das licitações que ela participa e trabalhar com esse range de percentual, ó, entre 2% e 5%, se a licitação é de 10, 20, 30, 40 milhões. E se forem empresas, por exemplo, que participam de licitações muito menores, eu não gosto nem de entrar, acho que não faz nem sentido perder tempo junto com elas. Se forem empresas, por exemplo, são grandes obras, né, aquelas rodovias lá no Pará, por exemplo, que são obras de 100, 200, 300 milhões de reais, aí faz sentido eu trabalhar com um percentual menor. Tá? A gente vai fazer uma live aprofundando em precificação, porque precificação é um tema que dá uma, duas, três aulas dessa. A gente vai aprofundar nele. Mas em linhas gerais eu vou olhar para as características daquela empresa, o volume, né, o valor das estações que ela pode participar e com base nisso eu vou montar minha precificação. Esses são os critérios que eu gosto de considerar e que têm funcionado muito bem para os nossos alunos, para os nossos mentorados. A Jumara perguntou, como prospectar? Jumara, para prospectar, eu vou buscar, tá? Primeiro, quais são as empresas que eu tenho na minha base, quais os contatos que eu tenho, tá? Essa é a primeira coisa. Depois eu vou abordar essas empresas e vou chamar essas empresas para uma reunião. E nessa reunião eu vou analisar o cenário delas e eu vou buscar entregar para elas a minha proposta, eu vou apresentar o meu serviço com uma característica muito importante, tá? Extremamente importante. Tá? Quando eu estou apresentando para a empresa o meu serviço, eu preciso colocar toda a minha atenção e todo o meu foco nela, no negócio dela, em agregar valor para ela. Porque a partir do momento que eu faço isso, eu tendo a conseguir mostrar para aquele empreendedor que eu agrego valor. E aí ele deixa de me entender como custo e passa a me entender como parceiro de negócio, que coloca dinheiro no bolso dele, por isso vale a pena ele compartilhar uma fatia, um pedacinho desse valor. Então, a prospecção, a gente vai buscar os contatos que a gente vai entrar no PNCP, vai entrar nas plataformas e vai buscar empresas que estão participando de licitações e estão perdendo, empresas que possam ter equilíbrio, empresas que eu conheço e poderiam participar. Tá? Então, o processo de identificação dessas empresas vai partir desses parâmetros. A partir do momento que eu executo esses parâmetros, eu consigo trazer o cliente e aí eu vou na reunião de apresentação para ele fazer o processo de conversão. Perfeito? Meus queridos, nosso objetivo hoje era direcionar vocês em como começar a minha consultoria em licitações. Esse era o nosso objetivo. Essa é a live, a aula 001 do Sniper. E eu espero que ela tenha agregado valor para vocês. Tá? Nosso objetivo aqui é trazer um conhecimento que possa permitir que você coloque ele em prática e tenha resultado. E o primeiro passo é começar. Então, para começar, aplica a ferramenta, a gente vai colocar lá no grupo para vocês a ferramenta. Não vai ser hoje, mas a gente vai colocar amanhã, depois amanhã no máximo a gente coloca lá. A gente vai colocar também esse mapa mental para vocês consultarem. Então, você precisa estar lá no grupo do WhatsApp, por isso que a gente pediu para vocês se inscreverem para participar da live dessas aulas. Toda quarta-feira, às 20h30, faça chuva ou faça sol, a gente vai se empenhar, ou eu, ou um dos nossos mentores, vai estar aqui para trazer um tema para vocês. E olha, coloca nos comentários dessa live, ela vai ficar salva lá no YouTube, depois entra lá e coloca nos comentários qual o tema que vocês gostariam de ter nas próximas lives, que a gente vê e a gente traz para vocês aquele tema dentro desse contexto de construir um negócio, vender esse serviço, entregar esse serviço, essa consultoria, essa assessoria, renovar esses contratos, que é uma etapa extremamente importante. E nessas 4 etapas, pensando nas empresas licitantes, que é o modelo que eu acredito que traz mais valor, a gente vai estar sempre aqui às quartas-feiras buscando trazer um pouco de conhecimento e ajudar vocês nesse processo. Foi ótimo estar aqui com vocês. Gilmara, obrigado pelo feedback. Débora também, Nilcimar. E comentem lá no YouTube quais temas que vocês gostariam que a gente trouxesse nos próximos encontros, nas nossas próximas aulas. Essa foi a live Sniper e eu espero que ela tenha agregado, mesmo com o olho roxo, né, marcando na nossa estreia, muito valor para vocês. E só de curiosidade eu não apanhei não, tá, gente? Um abraço, meus queridos. Ótima semana. Agora eu descobri como